Fala, renascentista! Agora vocês vão ficar com mais um trecho do nosso bate-papo aqui com a grande Jana Duarte. Só vou pedir para que antes de começar o vídeo vocês já deixem aquele like e se inscrevam no canal. Ativa o sininho para receber notificações e assim você vai ajudar muito o canal a crescer. Valeu, pessoal! Fiquem com o vídeo agora. Bom, agora eu quero um pouquinho de polêmica. Ai, meu Deus. Seguinte, nossa geração, principalmente nossos amigos, e uma geração anterior, como infelizmente os nossos professores, aprenderam um termo que eu acho basicamente ridículo, que é o mimimi. Como é que você está encarando essas dores tão profundas, tão pessoais, com um monte de gente falando que é mimimi? Entra numa contradição, né? Eu vou montar um paradoxo para quem está assistindo, que a ideia de mimimi, né? Que mi, que sou eu, né? É voltado muito para o eu. Então, é um grito, às vezes, uma forma encontrada de falar sobre questões ou dores pessoais, né? E aí, essa ideia da comunicação, da viralização, né? Tudo muito rápido, transformou, fez esse meme, né? Esse trocadilho de mimimi de uma maneira pejorativa, né? Eu não acredito que o outro fala que é importante é um mimimi. Não é porque é a dor do outro que é drama. Não é porque você não compreende que é um drama ou que tem que ser necessariamente uma piada ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que a expressão mimimi ela é muito mal colocada. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer rir, né? Eu gosto de piadas, às vezes faço um outro trocadilho engraçadinho, né? Sei lá, você sabe o que a vaca viu no céu de Buenos Aires? Buenos Aires, entendeu? Nossa, que piada péssima. Mas esses trocadilhos, entendeu? Não tem problema ser feitos, mas é como a gente, do que a gente está falando, quem é aquele personagem ali, né, que tá sofrendo. Então eu não concordo muito não com a expressão de mimimi. Tem muitos haters que faz a ideia de mimimi de forma pejorativa ser validada, né? Eles falam coisas que não cabem e pelo muro que se bota para não aprender, a pessoa acaba não tendo vontade de entender que aquilo ali é uma ideia eu verdadeira de que dói. Questões de negros, por exemplo, da discriminação, questões raciais, questões, né, da etnia, né, questões LGBTIQA+, enfim, né, de todas essas violências que são atravessadas simbólica e fisicamente e não se tratam de mimimi, são questões que acontecem, só não te afeta, só não afeta a pessoa que está falando que é mimimi, né? Bom, aconteceu essa semana algo bem simbólico quanto a isso, né? Uma ex-apresentadora de programa infantil disse que não via problema em testar coisas a França testar em antigas colônias africanas ou em prisioneiros no corredor da morte ou então de prisão perpétua, não via problema em testar produtos nele, porque pelo menos uma hora ele ia ter que fazer alguma coisa digna que contribuísse com a sociedade. Uma coisa que eu vejo é que parece que a gente está retrocedendo ao que a gente já passou na história, né? Um ponto importante aí, que isso é muito situacional. Há 70 anos atrás, o que era mimimi? Era o judeu que estava num campo de concentração trabalhando. Está trabalhando, tem comida, está de mimimi por quê? Está sofrendo por quê? Então é algo muito situacional e que só deixa de ser mimimi quando passa na nossa pele.
Mas você necessariamente acha que as pessoas só vão aprender passando na pele ou vão ter a sabedoria de tentar se colocar no lugar do outro para ver que aquilo ali realmente dói, que aquilo realmente faz um diferencial gigante na nossa vida? Se somente se as formas... o que eu penso assim, quando a gente fala de um indivíduo, a gente fala de um ser biopsico socioespiritual, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí que foi atualizada cientificamente, mas biopsico socioespiritual, ele é bem complexo, ele é bem com um pouquinho de cada ali. Então eu penso que socialmente, se a gente formar um nicho de educação, né, uma escola mais acolhedora, mais cooperativa, né, desde lá da educação em casa, a gente consiga fazer essa ideia, né, de ter essa sabedoria através do outro, não necessariamente tudo a gente precisa passar pela experiência. Gosto muito do exemplo de enfiar o dedo na tomada, né? Quando a gente é criança, a mãe fala para não enfiar o dedo na tomada, quando é bebezinho. E aí a criança vai lá, enfia o dedo na tomada e leva um choque. Tá vendo? Falei para você não fazer. Existem vezes que a gente não enfia o dedo na tomada, né? E então eu acredito que a formação de um indivíduo que nasce, né? Nasce, é um bebê, depois é infância, depois adolescente, jovem, adulto, de que parte a gente está falando, né? Se a gente estiver falando ali de um adolescente ou de uma criança, tudo bem ter aquelas experiências, ele está formando aquela base ali do convívio coletivo, comunitário e tudo mais. Mas se a gente está falando daquela pessoa lá, a gente está falando de conceitos básicos em relação ao viver com o outro, à empatia com o outro, ao se importar, de quem que a gente está falando? De que mimimi que a gente está falando que você não conseguiu construir na infância, né? Ou de todo esse período aqui, esse se importar, né? Essa cooperação. Então, eu espero, sempre torço e tento colaborar da minha forma para que sejamos sempre cooperativos, né? Então, eu estou tentando lembrar qual foi a tua pergunta mesmo. Na verdade, já está respondida, né? Que a gente necessariamente tem que passar pela experiência. Sim, não necessariamente, não necessariamente. Imagina se eu fosse enfiar o dedo na tomada todas as vezes que a mamãe falou, por exemplo. Não necessariamente. Vai muito do autoconhecimento de cada um, né? É bom você também se perceber, olha, tá bem que a minha mãe avisou, né? Acaba percebendo de outras formas que aquilo ali que é sabedoria para o outro e tá passando a informação, ela é válida e ela tem que ser aprovada, tem que ser aceita, né? Ela pode ser aceita, né? E essa é uma das partes, inclusive, muito interessante que a psicologia está tendo hoje em dia a possibilidade de trabalhar, que é a parte jurídica, né? Eu fazia um estágio na área jurídica, ainda faço, só que estou como voluntária, a gente está parado em stand-by. Eu estou em stand-by, porque como eu não sou ativa, né, eu sou voluntária, mas se precisarem me acionam. Que é justamente uma oficina de parentalidade. Do que se trata essa oficina de parentalidade? A gente faz essas trocas, né, com o pai, fazer essas orientações com os pais que são marido e mulher divorciados, né, sobre esse novo cenário que vão viver com os filhos. Porque quando a gente fala de marido e mulher, a gente está falando de um personagem, de um papel. Quando a gente fala de pai e mãe, a gente está falando de outros papéis, né, no caso aqui. Então, isso se mistura muito no cotidiano ali, quando eles casam, né? Quando eles se separam, fica ex-marido, ex-mulher, mas não fica ex-pai e ex-mãe. Continua pai e mãe, né? Então, que papel que você tem agora, já que isso aqui não existe? Que papel que você tem? Como é que você vai fazer isso aqui funcionar? Porque quando quebra, não tem mais aquela mesma convivência dentro de casa, muda o cenário da casa e tudo mais. Então, é importante, desde aí,
instruir, né, de maneira correta os seus filhos, né, terem também sempre uma mesma simetria, né, ou similaridade de discurso, né, às vezes o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ok, mas sempre bom ter uma coerência. Então, é muito legal, inclusive, a parte, o direito, né, a parte jurídica está dando essa possibilidade, está desenvolvendo, vendo que questões até de leis, né, não é só voltada para aquele autoritarismo, é uma questão também que interpassa aí os indivíduos, né, o comportamento, as atitudes e essas questões aí que são mais intrínsecas assim do ser humano. É bem bacana.